Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível O Processo de Franz Kafka. Esse livro aqui faz parte de uma coleçãozinha, essa coleção de capa branca aqui que sai pela Companhia das Letras, e essa coleção é numerada. Esse aqui então é o terceiro livro da coleção, não sei se está dando para vocês verem aí o número 3. O número 1 foi então o A Metamorfose, já tem vídeo aqui no canal. O número 2 foi o Carta ao Pai, que também já tem vídeo, e assim, podemos dizer então que antes do processo, meu único contato com a escrita do Kafka, propriamente dita, tinha sido então através de A Metamorfose, que é um livro, não sei se a gente pode chamar de básico da literatura universal, mas é um livro que muita gente conhece, muita gente gosta pra caramba. Eu também tinha gostado bastante da leitura. Quando eu fiz aquele vídeo, já deve ter, sei lá, uns 4 ou 5 aninhos, pra mim tinha sido uma releitura. Então, quando eu leio A Carta ao Pai, que é, como o próprio título diz, né, uma carta que ele escreve pro pai, tentando ali explicar os motivos pelos quais ele tem medo desse pai. É um livro que talvez a gente possa entender como autobiográfico, é uma carta que ele nem imaginava em publicar. Então eu pelo menos considero aquele livro como uma coisa assim à parte, né, da obra dele, né? Então esse aqui foi meu segundo contato com suas narrativas, e minha gente, que livro espetacular. Então assim, esse é um livro bastante claustrofóbico, eu diria, né? Então ao longo aqui desse vídeo eu vou tentar explicar pra vocês o que é que eu quero dizer com isso. E é uma narrativa bem mais longa, né? A Metamorfose tem ali cerca de 100 páginas, aqui a gente já tem um romance de quase 300 páginas, e assim, é um romance inacabado. Depois da morte do Kafka, a gente tem ali o seu melhor amigo organizando ali a papelada para fazer algumas publicações póstumas, coisa que Kafka tinha terminantemente proibido. Ele queria que tudo aquilo que não tinha sido publicado ainda fosse eliminado da face da terra. Mas enfim, esse amigo acaba não só publicando tudo aquilo, como publicando também a carta ao pai. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui em cima e lá embaixo na descrição do vídeo também. Vejam aquele vídeo para vocês entenderem direitinho o que é que acontece com aquela carta. Mas então, O Processo é um livro bem mais difícil de ser lido do que A Metamorfose, né? Meu único parâmetro, digamos assim, até o momento. Mesmo porque depois vocês me digam nos comentários o que vocês acham, mas para mim A Metamorfose é um livro redondo. Não existe nenhum tipo de falha, não existe nenhuma ponta solta. É um livro com um começo, meio e fim extremamente satisfatório. Quando você termina de ler aquele livro, além daquele certo choque, né, você percebe que você realmente acabou de ler um livro bastante trabalhado. Já O Processo não vai te dar essa mesma satisfação, não. Então, além do tema perturbador, você tem aqui um livro que vai funcionar como um labirinto, não só pela escrita do Kafka, mas também porque alguns diálogos são encerrados abruptamente, alguns capítulos são encerrados abruptamente. A transição de um capítulo para o outro não é feito assim de forma, como é que eu vou dizer, agradável. Então muitas vezes aqui entre um capítulo e outro a gente se pega pensando, poxa, mas parece que tá faltando alguma coisa aqui, tá faltando alguma informação, será que fui eu que deixei passar? Mas não é, a questão é que nesse livro aqui, nessa edição que eu tenho em mãos, a gente tem teoricamente a obra completa, né? Então Kafka deixou esses 10 capítulos que estão aqui em envelopes separados. Então aqui nessa edição a gente tem um pós-fácil muito bacana escrito pelo Modesto Caroni, que é também o tradutor dessas edições da Companhia das Letras. E aqui ele vai contar pra gente que esse foi um livro que começou a ser escrito em 1914, mas durante a escritura desse livro ele acabou intercalando com outros livros, outros contos, enfim. E aí a gente vai ter aquele amigo dele tentando colocar essa história em ordem e tudo mais, tanto é que assim, o próprio Modesto Caroni aqui nesse pós-fácil vai contar pra gente que existem algumas discrepâncias. Então em um capítulo a gente tá no outono e no capítulo seguinte já é e a gente sabe que essa história toda tem a duração de 1 ano, ou seja, aparentemente aqueles capítulos foram trocados de lugar, mas na cabeça, né, do amigo do Kafka faria muito mais sentido se os capítulos ficassem nesta ordem que aqui está. Mas eu vou dizer pra vocês que eu, por exemplo, não tinha percebido essa discrepância com relação às estações do ano. Existem outras aqui, o Modesto Caroni fala sobre isso no pós-fácil. E aqui a gente fica sabendo também que o Kafka retoma a escritura do Processo aí ao longo da vida, né, dos últimos anos de sua vida, diga-se de passagem. Mas enfim, esta é uma obra inacabada. Ela tem um fim bastante satisfatório, eu diria, mas é aquilo que eu falei pra vocês, durante a leitura do livro, em diversos momentos você vai ficar com a impressão de que está faltando alguma coisa. Mas isso não é problema, porque o livro é extremamente maluco. Então vamos ao enredo, minha gente. O que acontece aqui é o seguinte: nosso personagem principal se chama Joseph K. E o livro começa exatamente assim, minha gente. Eu vou ler a primeira frase pra vocês. Alguém certamente havia caluniado Joseph K., pois uma manhã
ele foi detido sem ter feito mal algum. Então o livro começa na manhã do 30º aniversário do nosso personagem principal. Ele está lá acordando no dia do seu aniversário e ele vai ser então interpelado ali no quarto, né, que ele habita dentro de uma pensão, por oficiais de justiça. Essas pessoas chegam para ele, que ainda tá na cama, de pijaminha, aquela coisa toda, e vai avisar para ele que ele está sendo detido. E num primeiro momento ele vai fazer o quê? Ele vai ficar surpreso, vai perguntar o que foi que ele fez, ele tem certeza de que ele não fez nada de errado, né? O narrador vai dizer pra gente que ele só pode ter sido caluniado, porque, né, o rapaz não tinha feito nada mesmo. Então ele quer saber o motivo da detenção e tudo mais, mas ninguém sabe dizer pra ele. Aliás, ninguém quer dizer pra ele num primeiro momento. Outra impressão que dá também ao leitor é que esses funcionários, né, estão ali pensando, você sabe muito bem o que você fez, entendeu? Então eles estão ali simplesmente pra avisar o Joseph K. que ele está sendo processado. O Joseph K. não sabe, não faz a menor ideia do que teria acontecido com ele. Enquanto isso tudo está acontecendo com ele, a gente vai observando, né, os vizinhos, né, querendo saber o que está acontecendo ali. Esses oficiais de justiça estão ali no quarto dele, comendo o café da manhã dele, enfim, ele quer falar com o superior dessas pessoas, ele quer saber o que está acontecendo. É aí que entra uma figura que teoricamente seria um superior ali, que está aguardando pelo Joseph K. no quarto ao lado. Só que veja bem, este quarto ao lado não era um quarto vago, era o quarto de uma vizinha dele que não estava. Então ele se veste, vai até lá, conversar com essa pessoa, que teoricamente saberia direitinho o que está acontecendo com ele, só que essa pessoa também não vai dar informação nenhuma pra ele, né? Ele vai simplesmente ficar sabendo que ele precisa aguardar um telefonema do tribunal para que ele se apresente. E é isso, já está ali quase no horário dele ir pro trabalho e ninguém o para, né? Inclusive vão dizer assim, não é porque você tá sendo detido, né, que sua vida vai parar, você pode ir aí, sei lá, vai trabalhar, vai cuidar da sua vida. E é isso que ele faz. Enquanto ele tá se arrumando ali para ir pro trabalho, ele nota que alguns daqueles oficiais de justiça, na verdade, eram funcionários do banco onde ele trabalha, né? O K é, então, um alto funcionário dentro de um banco bastante importante ali da região. E aí ele acha aquilo tudo muito estranho, mas tudo bem, ele vai trabalhar. E a vida dele vai correndo assim tranquilamente. Então a rotina dele é composta por trabalhar, se alimentar na pensão, visitar uma prostituta de vez em quando, e é isso que ele continua fazendo. Mas a partir daquela manhã, ele carrega consigo essa preocupação do processo. Aos poucos, aqui no decorrer dessa leitura, a gente vai percebendo que não só as pessoas que trabalham junto com ele, como seus vizinhos, como a dona da pensão, todo mundo está envolvido neste tribunal de alguma forma. Aí passa ali um tempo, ele vai receber o telefonema, né, do tribunal, ele está sendo convocado para se apresentar e tudo mais, só que veja só você, eles não vão dar o endereço do tribunal, eles não vão dizer o número da sala, nem o horário em que ele precisa se apresentar lá, mas ele pega e vai. Ele só sabe que ele precisa estar lá no domingo de manhã. Então ele vai até esse lugar que ele acha que é o tribunal. Quando ele chega lá, eu imaginei, pelo menos aqui pela descrição do narrador, uma vila repleta de vielas. Então você tem ali moradores, você tem crianças brincando, você tem mascates, você tem esses prédios que aparentemente são interligados. E aí tem algumas coisas engraçadas aqui nesse livro. Ele não sabe o que fazer porque ele precisa descobrir onde é que ele precisa se apresentar e ninguém disse, certo? Pois então, ele vai ter a brilhante ideia de sair perguntando por uma pessoa X, ele vai inventar um nome e vai dizer, ué, que mora fulano? Porque isso vai dar pra ele uma desculpa de bater nessas portas e olhar lá dentro pra ver se ali é o tribunal, entendeu? Então ele vai fazendo isso, vai escolhendo ali umas escadarias pra subir aleatoriamente, ou seja, este aqui é um livro que vai funcionar como um labirinto danado. Mas então, ele finalmente descobre a sala do tribunal e quando ele chega lá, o narrador vai descrever pra gente uma sala esquisitíssima. Então você tem um pé direito muito baixo, você tem algumas pessoas sentadas em cadeiras e você tem outras pessoas em pé. Só que como o pé direito é muito baixo, você tem essas pessoas curvadas e olhando pra baixo o tempo todo. E quando ele chega a essa sala, né, ele abre a porta, vê ali aquelas pessoas amontoadas e tudo mais, essas pessoas vão cumprimentá-lo com muita reverência. É como se ele estivesse sendo aguardado ali. E o juiz da sessão vai virar pra ele e vai dizer, olha só, você devia estar aqui há 1h05. Então ele chegou atrasadíssimo. Mas ele não sabia o horário que ele devia estar ali. Enfim, ele tá ali naquela situação, ele precisa se explicar de alguma forma, só que ele não sabe o que dizer, porque ele não sabe do que se trata aquele processo, quem o está processando, ele não sabe de nada. Então fica uma situação meio esquisita, ele acaba demonstrando ali uma certa arrogância que a gente já vem acompanhando desde as primeiras páginas, né, assim, aquela pessoa que sabe que não fez nada de errado, portanto ele está certo, os outros estão errados, ele não deve reverência a ninguém, as outras pessoas é que, né, se
curvam quando ele chega, enfim. Ele acha que ele tá numa situação bastante privilegiada aí. E aí uma coisa muito bizarra vai acontecer nesse tribunal. A gente começa a ouvir barulhos de pessoas fazendo sexo ali no meio daquela sala. E aí a impressão que me deu é que esta cena está aqui no livro para mostrar pra gente o quão absurdo é esse tribunal, mas também ninguém respeita aquele tribunal, mas estão ali para prestar contas de alguma forma, enfim. Ele vai embora, volta para casa e a partir daí, né, daí por diante no livro, a gente vai descobrindo que cada uma das pessoas que ele vai encontrando pelo caminho fazem parte de alguma forma daquele tribunal. Num dado momento, um tio dele descobre que ele está sendo processado, fica preocupado com o sobrinho e vai até lá, vai dizer, olha, o que está acontecendo? O K não sabe o que dizer, o tio fica muito mais preocupado com o sobrinho ainda e resolve levá-lo para um amigo dele que é advogado. E aí é outra cena bizarra. Quando eles chegam à casa do advogado, o advogado já é um senhorzinho de idade que não consegue se levantar. Ele fica acamado o tempo todo. Ele tem uma enfermeira, essa enfermeira muito jovem, muito bonita, muito atraente, logo sem graça ali com o nosso K também, nosso personagem principal. Então assim, todas as mulheres que vão aparecendo aqui passam por pelo menos um grande momento de interesse sexual arrebatador pelo K. Mas então, ele se vê nessa situação em que ele está nesse quarto do advogado, ele precisa explicar o que está acontecendo pro advogado, e aí a gente vai percebendo também que cada um desses personagens que aparecem na vida do K, de alguma forma já sabem que ele está sendo processado, mas não sabem detalhes nem nada do tipo, enfim. Enquanto ele tá ali naquele quarto, com aquele senhorzinho na cama, né, seu advogado, o tio dele, aquela coisa toda, a gente vai descobrir que nas sombras daquele quarto existem pessoas também ligadas ao tribunal. Eles estão ali, na surdina, apenas observando as cenas. É muito bizarro. Então, assim, eu não sei se eu estou conseguindo fazer vocês perceberem o quão bizarra é essa história. Num dado momento, o K percebe que esse advogado não está ajudando, está mais atrapalhando do que qualquer outra coisa. Então ele resolve dispensar esse advogado, procurar outro, e nesse ínterim ele vai conhecer uma pessoa que também está sendo processada e que está com o mesmo advogado do K e com mais alguns outros. Porque ele vai dizer que o processo é tão tenebroso que um advogado só não vai dar conta. Mas uma dessas pessoas estranhas que vão aparecer na vida do K vai dar uma dica pra ele, vai dizer, olha só, você devia procurar o pintor, que é outra figura estranhíssima. O que acontece com esse pintor? Ele trabalha pro tribunal, sabe aquela coisa de ficar desenhando os perfis ali das pessoas do tribunal e tudo mais? Pois é, ele faz isso como um bico, só que por conta deste trabalho que ele faz dentro do tribunal, ele está por dentro de tudo. E ele é um pintor miserável, ele mora num quartinho que foi cedido para ele, que é um lugar assim extremamente claustrofóbico, você tem uma janela que não abre. Esse cara é atazanado pelas crianças da vizinhança. Essas crianças não dão um minuto de sossego, nem enquanto o K tá lá conversando com ele. Olha, é uma sensação de desespero que vai só piorando pro leitor também. Conforme a gente vai lendo esse livro, a gente vai ficando cada vez mais desesperado, porque, meu Deus do céu, olha a situação em que o cara está. E aí o pintor vai dizer algumas coisas muito interessantes pra ele, né? Vai começar dizendo que, olha só, se você foi processado, é porque alguma coisa você fez. Nenhum inocente é processado. E outra coisa que ele vai dizer também, que é determinante aqui na história, é o seguinte, ele vai dar ali algumas opções, né, de como levar esse processo nas costas, né? E uma delas é uma que muito se parece com o que acontece por aqui, não é mesmo? Que é aquela coisa de deixar o processo rolando. Uma hora ele vai, sei lá, caducar, prescrever, enfim, né? Então você pode fazer ali a sua vida inteira ali ao redor desse processo, né? Você vai responder ali a primeira instância, a segunda, a terceira, enfim. Deixa esse processo correr aí que tá jóia. Ele vai dar algumas outras soluções também, mas são sempre soluções que vão exigir um certo jeitinho dele, entendeu? Uma certa malemolência para ele ir levando esse processo. Ou seja, ele não tem como escapar desse processo. E esse pintor está dizendo para ele que sim, ele tem culpa. Então, se ele tinha algum tipo de resistência com relação ao processo, é a partir dessa conversa com o pintor em que ele vai dizer assim, ah, então é isso aí. Ele vai se resignando ao longo do tempo, é isso que vai acontecendo com o Joseph K. E aí a gente tem um momento em que ele vai à catedral. E esse capítulo na catedral, que é o 9º, né, esse livro aqui é composto por 10 capítulos, a gente já tá quase no final da história, o que a gente tem é o seguinte, o chefe do K pede para que ele leve esse cliente italiano que está ali passando uma temporada e tal à catedral. Então ele combina um horário e tudo, chega lá, não tem ninguém, a catedral está vazia, o que é estranhíssimo, mas enfim, ele se senta lá na catedral, tá lá esperando fulano italiano, aquela coisa toda, e aí ele percebe que o padre tá ali no púlpito se arrumando para começar um sermão.
E qual não é a surpresa do K quando esse cara começa a fazer o sermão para ele? Então veja bem, o padre ali da catedral também faz parte do tribunal. E ele vai contar uma história que é espetacular, é provavelmente a chave principal aqui desse livro. Inclusive foi esse capítulo que me fez ter certeza de que Kafka lia Dostoiévski. Então assim, se você já leu Os Irmãos Karamazov, tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima e na descrição do vídeo também, você deve se lembrar ali do Grande Inquisidor, que é meio que uma parábola contada por um dos irmãos Karamazov, enfim. É como se fosse uma história dentro da história, e é uma história que vai trazer em si uma excelente explicação para tudo que está acontecendo naquele romance gigantesco. O que o Kafka vai fazer aqui é uma coisa muito semelhante também. O padre vai contar essa parábola pro K. Aliás, essa parábola se chama Diante da Lei. Mas então, o que acontece aqui é o seguinte, a gente vai ter esse camponês. A lei aqui então é representada por esse prédio imenso e você tem ali na portaria deste prédio um porteiro. Então, para entrar na lei, primeiro o camponês precisa passar por esse porteiro. Só que o porteiro vai dizer para ele, olha só, agora você não pode entrar. Ok, e fica lá esperando um pouquinho, só que ele insiste para entrar e o porteiro vai dizendo para ele, olha, não adianta, você ainda não pode entrar. E aí ele começa a ficar irritado com aquilo e vai tentar subornar esse porteiro, vai dar uns presentinhos, algumas coisas assim, enfim, para que ele entre ali na lei. E aí quando o porteiro começa a receber esses presentinhos, vai dizer qualquer coisa do tipo, olha, né, enfim, para você não ficar chateado, né, eu vou aceitar aqui este presentinho. E ele fica lá, só que assim, isso vai levar anos, né, o porteiro fornece ali um banquinho para ele sentar ali na porta da lei e ele fica lá. Quando ele já tá para morrer, ele resolve fazer a grande pergunta pro porteiro. Ele vai virar pro porteiro e vai perguntar, mas olha, eu não vi mais ninguém tentando entrar aqui na lei. Por que só eu passei minha vida inteira tentando entrar na lei? E aí o porteiro vai dizer para ele o seguinte, essa porta estava aqui só para você. Mas agora que você está morrendo, essa porta aqui já não tem serventia nenhuma. Então ele vai lá, tranca aquela porta e vai embora. Ele larga o corpo do camponês ali e vai embora. Então, assim, a partir daí a gente vai acompanhando a discussão entre o padre e o K sobre essa parábola, sobre o que ela significa. Enfim, o K fica pé da vida porque ele acha, aliás, ele tem certeza de que o porteiro enganou o camponês. E o padre vai dizer que não é bem assim. Enfim, a gente tem aqui praticamente a explicação do livro todo a partir desta parábola. Então, se este aqui for um livro que você está se obrigando a ler, quando você chegar a este capítulo, você vai ter uma ideia mais abrangente do que seria este processo. Gente, é um livro incrível. Aí a gente já parte para o desfecho, como eu disse para vocês, a gente tem esse processo aí levando um ano. Depois desse um ano a gente vai ter o desfecho e eu não vou comentar com vocês o final dessa história, mas é um final, sei lá, chocante. Eu fiquei chocada. Então, você percebe que esse processo cercou o K de todas as formas. Todas aquelas pessoas que ele conhecia faziam parte do tribunal de alguma forma. Nenhum desses personagens é o que o K pensou que eles fossem. E quando eu digo que todo mundo faz parte do tribunal, é todo mundo mesmo, inclusive aquelas criancinhas que ficam lá atazanando o pintor e tudo mais. Pois é, todo mundo faz parte do tribunal, todo mundo está de olho no K e o K vai se transformando ao longo desse ano aqui do processo. Ele começa, como eu tinha dito pra vocês, bastante arrogante, né, dizendo, não, isso aí não é nada, eu não fiz nada mesmo, enfim. Ele é tão arrogante a ponto de achar que aquelas pessoas, né, se curvaram no tribunal para a passagem dele, e depois a gente vai descobrir que não é bem isso, é meio que aquela situação do aquele tchau não foi pra mim, tinha uma outra pessoa atrás dele entrando também naquele prédio. O tribunal em si parece que é todo dentro de um aglomerado, então a impressão que dá é que aquele bairro inteiro em que ele vive e trabalha faz parte do tribunal. Todas as casas, todos os estabelecimentos, você vai tendo esse personagem entrando assim por umas vielas e descobrindo cartórios infinitos. Ele tem essa dificuldade imensa de conseguir informação sobre o próprio processo. Então, assim, é uma situação desesperadora. E chega um momento em que ele vai se cansando aos poucos, né? Principalmente depois da conversa com o pintor, e temos aí o desfecho da história. Minha gente, que livro incrível! Como eu disse pra vocês, esse aqui é apenas o segundo livro mesmo do Kafka que eu leio, e eu achei essa história muito mais perturbadora do que a Metamorfose. E olha que a Metamorfose já é um livro complicadíssimo. De certa forma, a gente vai acompanhando esse personagem passando por uma metamorfose também.
e também sendo causada por essa figura muito maior e muito mais forte do que ele, né, que é o bendito do processo. E este aqui é um exemplo do que Umberto Eco chama de obra aberta. Você tem ali um livro que é aberto a diversas interpretações. Você pode interpretá-la pelo viés sociológico, como aquela coisa de, né, o maior, o mais poderoso sempre vai se aproveitar de alguma forma dos civis comuns. Você tem a própria parábola desse camponês diante da lei, você também pode entender como sendo essa denúncia social, enfim. Mas a gente tem que entender, se a gente for por esse lado, a gente tem que lembrar que esse rapaz, esse camponês, quando se vê de frente de uma dificuldade que é passar por aquele primeiro porteiro, porque aquele é só o primeiro porteiro, lá dentro da lei você tem outros também, mas enfim. Quando ele começa a sentir dificuldade de adentrar a lei, o que ele vai fazer? Vai tentar subornar o porteiro, da mesma forma que depois da conversa ali com o pintor, a gente tem o K pensando ali num jeitinho de se livrar do processo. Esse livro também pode ser entendido como uma busca pelo subconsciente e a impossibilidade do homem de adentrar o subconsciente. Este é um livro que, além dessa figura do labirinto que não saiu da minha cabeça enquanto eu o lia, ele também tem esse clima pesadeloso. Então, assim, conforme essas figuras vão surgindo no quarto do K, ou no escritório dele, ou conforme ele precisa entrar em um cartório e as pessoas daquele cartório são esquisitíssimas, essas figuras que saem das sombras e todas elas fazem parte do tribunal de alguma forma, olha, isso aqui é um baita de um pesadelo. E por conta disso, essa HQ aqui do processo, que teve o roteiro, né, adaptado pelo David Zane e as ilustrações da Chantal Montelier, é bastante impressionante, porque essa ideia de pesadelo foi transmitida aqui para os quadrinhos, né? Vou tentar mostrar aqui algumas páginas para vocês. Isso sem contar que o nosso personagem principal foi então retratado como o próprio Kafka, né? Kafka, que também estudou direito, também trabalhou muito aí com burocracias e coisas do tipo, então ele entendia muito bem sobre essa impossibilidade da lei funcionar para todos, não é mesmo? Olha só, todos os escritórios, todos os cartórios são sempre repletos de livros e papéis para todos os lados. Olha só, tudo lembra um pesadelo esquisitíssimo, enfim, isso aqui está na HQ. Meu único problema com a HQ é que eu fiquei com a impressão de que aqui a gente tem exatamente o texto do livro transmitido para HQ. Então aqui a gente não sai da leitura com uma interpretação da história. A gente tem exatamente o que acontece no livro aqui representado. É lógico que a leitura da HQ não vai substituir a leitura do livro, mesmo porque aqui a gente tem tudo bastante resumido. Mas além da arte da HQ, né, ter essa pecha de pesadelo e ter também essa cara de filme do expressionismo alemão também, enfim. Além disso, ela é uma adaptação bastante seca da história. Pra mim, pelo menos, não funcionou muito bem. Não sei se eu ter imediatamente emendado a leitura do livro, a leitura da HQ tenha me prejudicado, mas enfim, deixo a indicação aqui da HQ pra vocês. E é isso, por mais que esse vídeo tenha ficado um pouco longo e eu tenha dado diversos detalhes aqui da história, gente, vocês não viram nada, vocês não sabem de nada. Podem ler aqui o livro tranquilamente, eu não dei nenhum spoiler. Esse aqui é aquele tipo de livro que chega a dar sensações físicas no leitor, entendeu? Você se sente claustrofóbico, você se sente sufocado, não só pelo sistema, como também pelos lugares por onde ele passa. As páginas que se passam no ateliê do pintor são extremamente incômodas. Não só pelo calor extremo ali do quartinho, mas também com aquelas crianças rodando ali. Olha, gente... É praticamente uma representação do inferno isso aqui. E pra gente, pelo menos, é muito fácil fazer a relação entre esse processo aqui todo pelo qual o K tá passando com o nosso sistema judiciário também. Olha, qualquer coisa que você precisa fazer num cartório é um parto. Diz aí a verdade, vai. São 1000 filas, 1000 documentos, 1000 comprovantes que você precisa juntar pra fazer alguma coisa. Você muitas vezes está ali simplesmente para resolver um problema e eles te criam 1000 outros problemas pra você resolver. O cidadão comum é muitas vezes um cara como o K, né? Ele vai receber um processo como ele, vai ficar, não, peraí, mas o que tá acontecendo? Eu não fiz nada, como assim? Mas que também vai atrás, também vai tentar resolver da melhor maneira possível, só pra se livrar daquilo ali, porque é isso que tá acontecendo.
O coitado do cara, teoricamente, não fez nada. Olha lá como é que começa o livro. Vou ler de novo. Ó. Alguém certamente havia caluniado Joseph K. E a gente pode traçar um paralelo também entre as calúnias que a gente sofre por aí, vira e mexe também, não é mesmo? Às vezes uma besteirinha que você faz aqui, de repente vira um dragão porque alguém aumentou aquela história, enfim. Olha lá o que a calúnia fez com o nosso Joseph K. Gente, este livro é impressionante. Eu realmente espero que você tire este livro da estante e comece a lê-lo imediatamente, porque olha, baita leitura. Mas é isso então, vou ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais.